mas quero agradecer por estarem na casa de Deus, de forma virtual, mas isso se diz respeito ao físico, no que diz respeito ao Espírito, podemos nos encontrar com Deus em qualquer lugar. É por isso que a Bíblia nos ensina orar sem cessar. Nós conseguimos orar sem cessar, sem parar? Não, falando humanamente, não. Como é que a gente vai estar orando o tempo inteiro? Tem hora que você tem que estar dirigindo, tem que estar no telefone, mas o que a Bíblia está dizendo? É uma constante comunhão com Deus, é um constante diálogo com Deus. Isso é orar sem cessar, é falar com Deus na medida da sua necessidade, falar com Deus na medida do seu desespero, falar com Deus na medida daquilo que você precisa, no momento de gratidão. Isso é orar sem cessar. A palavra que Deus nos trouxe hoje, uma palavra que está ligada ao tema principal, que é Páscoa. Páscoa, se você conhecer superficialmente, o seu valor a respeito dessa palavra também vai ser superficial. Se você conhecer profundamente, o seu valor vai ser diferente. Olha a diferença dos advogados que se dedicaram aos estudos e se tornaram grandes advogados. Olha a diferença daqueles médicos que se dedicaram ao estudo da medicina e transformaram milhares de vidas para melhor com o seu aprendizado e depois com o seu ensino. Quem é bom aluno também é bom professor. E se você for bom aluno das coisas de Deus, você vai ter muito para repartir com a sua família. Irmão Pico, conhece? Essa Bíblia que eu ganhei de presente do nosso diácono Pico. Fiz questão de mostrar. É tão gostoso ganhar presente, dar presente. Faz isso pela sua família. Escolhe alguém da sua família e dá uma Bíblia de presente. Tenho certeza que você vai estar dando uma oportunidade para essa pessoa de ser abençoada. Páscoa, se você conhecer profundamente o significado, você vai colher frutos maravilhosos. Nós temos a tendência de ir para os finalmente. Eu estava lendo uma reportagem, não me lembro, já há muitos anos, se eu não me engano, na revista Veja, que dizia que muitas pessoas têm a mania de pegar o livro e ir lá para a última página, para as últimas páginas, e ler o final da história para depois decidir se ele se interessa ou não por aquela leitura. Eu particularmente reprovo. Não gosto de saber o final do filme, o final do livro. Eu gosto de acompanhar e que aquilo seja uma surpresa no final, como seria a ordem natural das coisas. Mas nós temos a tendência. Alguém está marcando o horário que eu comecei? Me avisa quando der meia hora, por favor, se der isso, né? Nós temos a tendência de ir para os finalmente, de ler o livro antes de acabar. Nós temos a tendência de querer saber o sim e o não, antes mesmo de saber como se chegou àquela decisão. Se você pede para alguém conversar com um chefe a respeito de aumento salarial, ou pede para alguém conseguir uma dispensa, agora ninguém mais quer faltar do serviço, ninguém mais quer dispensa, né? Está todo mundo louco para voltar para o trabalho. Mas quando você está muito tempo trabalhando, está precisando de uma folga, e às vezes você conversa com o seu chefe, fala que vai conversar com o seu gerente, você explica a sua necessidade. Quando ele vem contar para você, se você tiver liberdade suficiente, você já vai falar assim, sim ou não, deixou ou não? E ele quer explicar. Quer dizer, olha, conversei com ele, dá para diminuir o eco para mim? Conversei com ele, ele ouviu e eu expliquei. Quando você vai explicando, quando a pessoa vai te explicando, você já quer, não, diz logo, deixou ou não deixou, sim ou não? Depois do sim ou não é que você vai querer saber da história.
Queremos saber se foi autorizado ou não, sem saber o que é o contexto. Ignoramos o contexto de alguns julgamentos e queremos saber logo o veredito. Se pudéssemos, em alguns casos, não acompanhar nada de determinado julgamento, já queremos saber assim, mas é culpado ou inocente? Vai ser preso ou vai ser solto? É natural. É natural. Estão enxergando bem aí? A visão está boa para quem está vendo? Amém? Se você não está enxergando bem, coloca o fone, pelo menos escuta bem, porque Deus vai falar contigo. Assim, com essa mania que nós temos de ir para os finalmente, de pular o contexto, fomos ludibriados e enganados em muitas coisas. A Páscoa é um exemplo. Nos finalmente, conseguiram reduzir a Páscoa a ovos de chocolate. Não sou contra o chocolate, sou contra o significado perdido de algo tão glorioso. Fomos lá para os finalmente, atropelamos o contexto, aceitamos que os nossos filhos fossem atropelados no contexto, e agora milhões de pessoas não têm ideia, e quando tem alguma ideia sobre Páscoa, resume em ressurreição. Existem histórias importantes que o Senhor deixou na sua palavra, que envolvem comemoração, que envolve alegria, que envolve festa, que envolve tristeza, que envolve lembranças amargas. E se nós pularmos todo o contexto e entrarmos só, ressurreição, ovo de Páscoa, isso vai ficar muito vago. Mas na sua Bíblia, em Mateus capítulo 28, versículo 6, é um dos textos mais comuns, certamente você deve ter recebido dezenas deles, no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, muitos posts, com a foto de um túmulo, com a foto da cruz, com desenho, uma paisagem referente àquele momento, com Mateus capítulo 28, versículo 6, tendo como base: disse o anjo, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Glórias a Deus pela ressurreição. Louvado seja Jesus, que avisou que isso ia acontecer, cumpriu como todas as vezes cumpriu com a sua palavra. Isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer que se você é um crente que só conhece isso, é como ter, só conhece isso da Páscoa, só sabe falar que Cristo ressuscitou. Se o teu conhecimento é profundo o suficiente só para saber da ressurreição, é como ter um banquete com muitos manjares. Imagina uma mesa maravilhosa, com muitos pães caseiros de todos os tipos, doces e guloseimas, pudim, bolo, canjica, tapioca, cada um na sua vontade, aquela mesa imensa, doces e salgados à vontade, e você viver olhando aquilo, mas viver de bolacha, de água e sal. É ter acesso a um banquete e não ter ideia do que fazer com ele. Eu tinha um cachorro, um dog alemão, que ficava, abraçasse ele de pé, a cabeça dele batia aqui, era enorme, gigantesco na verdade, quase um cavalo aquele cachorro, mas ele era inocente de tudo, molecão, bobão, e um dia só dava ração para ele, eu dei uma salsicha para ele, deu a maior alegria naquele cachorro, porque ele achou que eu tinha dado um brinquedo para ele correu para lá, correu para cá com essa salsicha, e foi para lá e foi para cá, e trazia, esfregava, eu ia pegar, ele saía correndo, ele não percebeu que aquilo era comida. Quando eu entendi o que tinha acontecido, eu peguei o focinho dele, a boca, e dei aquela apertada assim.
Quando aquela salsicha foi espremida no céu da boca dele, ele engoliu como se não houvesse amanhã. E ficou desesperado querendo mais, porque ele não tinha ideia do que estava ali ao alcance dele em relação ao sabor, acostumado com ração. Será que nós temos ideia? Ou nós brincamos com a comida celestial, achando que é algo? Não sabemos, Jesus ressuscitou. Tem tanta coisa no contexto dessa história. A questão do Páscoa, ela não foi digerida corretamente por todos os cristãos. O povo de Deus não compreendeu a primeira Páscoa e está vivendo a segunda Páscoa de forma superficial. Houve um primeiro momento de Páscoa, há um segundo momento de Páscoa, mas nós temos que compreender, conhecer o contexto já lá da primeira Páscoa. O maior rei existente, Faraó, na época, tinha expandido as fronteiras do Egito para terras muito distantes. E o que isso tem a ver com Páscoa? Lá, quando se fala da primeira Páscoa, você vai compreender à medida que essa mensagem caminha. Eles ficaram famosos, os egípcios eram famosos. Eles eram a maior potência, a potência mundial naquele momento eram eles. Eles eram uma potência cultural, eram considerados potência em todos os sentidos, famosos, megalomaníacos, construíam cidades e ampliavam e tinham fama de enormes castelos. As pirâmides permanecem famosas até hoje. Você conhece algum túmulo maior do que a pirâmide? A nação de Deus estava lá dentro desse lugar, dominada pelos egípcios, mas era uma nação que havia sido prometida lá atrás, quando a Bíblia diz assim: farei de ti uma grande nação, para Abraão. Mas essa nação cresceu em quantidade, mas também cresceu na escravidão. A nação era uma promessa, mas o fruto da promessa estava escravizado. Havia necessidade de que ocorresse a Páscoa, havia necessidade de que algo fosse feito para que esta nação, prometida lá atrás para Abraão, fosse uma nação vitoriosa, porque a promessa para essa nação não era só vocês vão ser grandes e escravos. E aí? É isso? Não. Vocês serão uma nação abençoada, uma nação que vai abençoar o restante do mundo, uma nação próspera. Mas na realidade do que viam por 400 anos não tinha nada a ver com aquilo que havia sido prometido ao pai Abraão. Como explicar? Deus falhou? Existem tempos que antes de se cumprir as promessas de Deus, o inimigo se levanta. E se não conhecer a história da promessa, você não vai saber agir para receber essa promessa. Esse povo já tinha se esquecido do que Deus havia falado lá atrás, da promessa para eles. Esse povo estava convivendo com a tradição egípcia. Eles já tinham assimilado: somos escravos, vamos fazer o quê? Pelo menos aqui a gente tem túmulo para... Qual é o interesse de ter túmulo? Mas você vê que lá na frente eles reclamam disso. Mas o problema é que esse povo tinha que desconstruir todo um conhecimento. Você tem ideia? Desconstruir algo no intelecto é complicado, porque eles viam milhares de deuses sendo adorados no Egito. Eles conviviam com uma nação que impunha deuses em cima de deuses. Isso já estava introduzido naquele povo há 400 anos. Uma grande nação, um povo abençoado, um povo que iria habitar na terra prometida, mas o resultado parcial não é bênção completa.
Não dá para testemunhar algo que está acontecendo em alguns casos. Não dá para testemunhar, dizer assim: olha, nós descobrimos, nós somos escravos e Deus deu uma promessa, só isso. O testemunho é quando Deus cumpre a promessa e o povo recebe a herança dada por Deus. Aí tem o testemunho: Deus falou, prometeu, cumpriu, recebemos, glória a Deus. Não se contente, meu irmão, com partes da bênção. Ela vai ser bênção na íntegra quando ela for completa. Enquanto isso, é apenas um mover de Deus, esperando o seu mover. É aí que nós precisamos entender algo diferente. O mover de Deus acontecendo, esperando o teu mover, para que as coisas se cumpram da forma que Deus deseja. Tem a tua parte, tem a parte de Deus. Êxodo significa uma coisa, porque essa história está lá no livro de Êxodo. Significa saída. O êxodo é a saída do povo. O êxodo é o momento que o povo sai da escravidão e vai sentido a terra prometida. O livro de Êxodo narra a saída, e as vésperas dessa libertação é que acontece então aquilo que estamos falando hoje, a Páscoa. A primeira Páscoa acontece durante esse período em que o povo está sendo liberto da escravidão e caminhando depois para fora de suas casas em direção à terra prometida. Esse é o mesmo. Esse é o momento que acontece a primeira Páscoa. O contexto histórico, humano, divino: Deus cria o mundo e a humanidade para serem bênçãos. Você tem que entender o contexto de Deus, da humanidade, tem que entender a ordem das coisas para compreender o porquê da Páscoa. Deus cria o homem e a mulher, cria o planeta Terra, Deus cria todas as coisas para serem bênçãos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: mas o mundo foi, aliás, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Eu já ia dar direto a explicação, mas eu vou ler para você primeiro. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus abençoou e disse: sejam férteis. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. E aí vai, mas começa assim: e Deus os abençoou. Porém, sendo o homem abençoado, esse era o plano original, a bênção de Deus sobre o homem e a mulher, a bênção de Deus de uma maneira abrangente: vocês vão dominar sobre a face da terra. Mas foi colocado sobre o mundo, sobre as pessoas, uma maldição, e ele foi profundamente corrompido, e os homens e mulheres alienados do seu Criador. Começa então a viver uma época de morte, violência, confusão, e terminam aonde naquele momento? Escravos lá no Egito. E agora, como voltar à bênção? Como se apegar novamente à promessa original? Como se achegar a Deus? A Páscoa. Como voltar para aquilo que Deus planejou para você? A Páscoa. Dava para restaurar o que Deus pretendia fazer pelo homem lá no plano original? A Páscoa pretendia fazer isso. Vê? Consegue ver tudo isso no ovo de Páscoa? Consegue sentir todo esse sabor num pedaço de chocolate? Não. Aqui está a verdadeira bênção do Senhor, nas palavras que Ele deixou, para compreendermos o significado
da Páscoa. Sabe quem era? Entenda o contexto histórico. Quem era o povo egípcio naquele período? Era o inimigo, era o rei mais rico de todos, era poderoso em exército, armas, cavalos. Faraó estava no auge da sua expansão, no auge da conquista, era a maior liderança conhecida, era o maior opressor. Ele tinha capacidade de dizer mata ou não mata, extermina ou não extermina, constrói ou deixa de construir, e ele tinha mão de obra gratuita para isso, que era o povo de Deus, que deixou o pecado entrar e naquele momento pagava o preço de seus pecados, e Deus tinha um plano de redenção. Ele ofertava a milhares de deuses, ele sacrificava pessoas a esses deuses, pessoas. Ele era adorado, ele se sentia Deus. Esse era o contexto. Não estamos falando de um Egito fraco, de um povo caído. Quando o povo foi liberto, foi porque estava fácil, né? Era uma naçãozinha qualquer. Não, era um povo forte, obstinado, destemido. Era um povo muito bem armado. Era um povo que tinha o seu exército perfeitamente alinhado. Tinha os seus comandantes, seus generais, eram conquistadores. Mas isso tudo é para Deus mostrar o poder dele. Não há mover de homem que ultrapasse o limite que Deus estipula. E o histórico do povo de Deus? Escravizado por mais de 400 anos. As suas culturas estavam contaminadas. Eles ouviram falar de tantos deuses que talvez ouviram falar de Deus verdadeiro e invisível era algo difícil. Eles precisavam passar por um processo de desconstrução daquilo que eles haviam aprendido, porque eles nasceram, cresceram, os avós nasceram e cresceram, os bisavós tinham nascido e crescido ouvindo essa contaminação. Nós não vivemos num momento diferente. O mundo está contaminado pelo esquecimento, está contaminadíssimo pela distração. Não leem mais a Bíblia, não oram mais ao Senhor, se esqueceram do que a palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei esta terra. Esse povo tinha esquecido disso, eles estavam contaminados. Quantos do nosso meio estão contaminados porque não se preocupam mais de ler a palavra de Deus, não querem nem receber uma oração, não se preocupam de falar: Senhor, me socorre, me ensina. Eles precisavam enxergar um Deus santo, um Deus absoluto. Esse povo precisava compreender que eles eram criaturas de Deus, e Deus queria de repente, novamente, aliás, os chamar para si, pegar no braço e perdoar os seus pecados. Livro de Êxodo, capítulo 34. Você vai ver. Os irmãos que estão digitando aí, dá um amém se estão ouvindo bem aí. Êxodo 34, versículos 5 e 6. Parcial desses versículos diz assim: o Senhor passou diante de Moisés, proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar, e cheio de amor e fidelidade. Olha isso, meu irmão. Esse povo precisava enxergar a um Deus que dizia que é cheio de amor e fidelidade. O Senhor passou adiante de Moisés, proclamando: Javé, o Senhor, o Deus da compaixão e misericórdia. Esse era o Deus que estava se apresentando para aquele povo. Chamo a atenção para vocês que esse momento de escravidão era o momento mais forte do rei Faraó. Tanto que ele dizia: não vou libertar, não liberta o povo. E vem uma praga, vem duas, vem três, não liberta o povo. O povo de Deus não foi liberto no meio de um povo fraco e desconsiderado. O povo de Deus foi liberto no meio da maior fortaleza. Eles saíram autorizados, caminhando, recebendo ouro e prata daquele povo,
Eles foram caminhando, e o povo dizendo assim: toma, leva esses vasos de ouro, leva esses brincos, leva esses braceletes de prata, leva essa prata, leva isso, mas não volta mais, porque quando Deus dá a libertação, Ele dá com os meios necessários para que tudo te vá bem. Mas eles foram livres quando? Após a primeira Páscoa. A saída, o êxodo, se dá após a primeira Páscoa. Durante a primeira Páscoa, está ali, trançado uma coisa com a outra. O que significa essa cerimônia? A palavra de Deus fala, lá no livro de Êxodo, você não precisa abrir não, capítulo 12, versículos 26 e 27, dá o significado. O que significa essa cerimônia? Seus filhos vão perguntar, e você vai responder: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenham abatido os egípcios, passou por nossas famílias. Então todos os que estavam ali se prostraram e o adoraram. E na outra versão diz: passou por cima da casa, abateu os egípcios e poupou as nossas famílias. No momento de maior organização da parte do inimigo, Deus leva os primogênitos deles, mas nem um primogênito dos homens, das famílias de Deus, dos animais desse povo de Deus, nenhuma criação morreu, porque Deus cuidou de todos. Sabe por quê? Porque Deus nos livra da morte, exatamente como fez na primeira Páscoa, naquele momento. Depois vem a segunda Páscoa, que é representada pela morte de Jesus e ressurreição. Mais uma vez Deus mostrando: eu estou livrando o povo da morte. Mas por que da morte? Porque a palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que o salário do pecado é a morte. Lá em Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos perderam o direito da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é uma morte espiritual. No período da primeira Páscoa houve uma morte física e uma morte eterna também. Porque imagina aquela família perder os seus primogênitos e entender porque afrontaram o povo de Deus, passaram por essa situação. A comemoração da Páscoa acontece um pouco antes deles serem libertos, ou durante a sua libertação. A nossa comemoração da Páscoa não é só a ressurreição, não é só o ovo de Páscoa ou o que mais possam dizer a respeito. Substituíram Jesus por Papai Noel, substituíram a Páscoa pelo coelhinho, e nós continuamos passivos, sem buscar na palavra o que realmente Deus deixou de texto em contexto, e queremos viver uma vida abençoada. Senhor, nos dá, e Deus está falando assim: conhece a minha palavra, me conhece, a Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Acontece então a Páscoa, a primeira Páscoa, após um período de obediência. Quanto tempo tem? 25, amém? 25, amém? Acontece a libertação, a primeira Páscoa, depois do período de obediência. Por que o período de obediência? Porque disse assim: olha, o anjo de Deus vai passar, o anjo da morte vai passar, não saiam de suas casas. Alguma semelhança com o que está acontecendo hoje em dia? Não estou dizendo que é o período de escravidão e Egito, não, eu estou dizendo assim que Deus tem os seus modos de agir. Naquele período, enquanto eles ficaram dentro de casa, eles foram obrigados a refletir em família a respeito da bênção e da maldição, do Deus verdadeiro e dos deuses falsos do Egito. Consegue entender o que Deus está falando com você? Deus está dizendo assim: olha, aproveita o momento que você não sai de casa,
reúne com a sua família e comece a refletir: eu quero que você seja abençoado, salvo e tenha acesso à vida eterna. Eles foram obrigados a refletir, e diz que eles tiveram que matar um cordeiro sem mancha, sem mácula nenhuma, um cordeirinho novo, sem defeito, que representa hoje, já na segunda Páscoa, o Senhor Jesus, que foi sacrificado por nós, para que nós saíssemos da morte e entrássemos na ressurreição com Cristo. Então não é só a ressurreição de Jesus não, meu irmão. A Páscoa é para você se lembrar que estávamos mortos para Deus através do pecado, porque Deus não contempla o pecado. Quando o Senhor Jesus está na cruz, Deus vira o rosto, porque Ele não contempla o pecado. O Senhor Deus não tem participação com o pecado. Mas quando você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, quando você compreende o significado verdadeiro da Páscoa, você pode dizer: o Senhor Jesus limpou a minha alma, limpou a minha vida, perdoou os meus pecados. E então você está participando do momento de ressurreição. Eles foram obrigados a refletir, e a palavra de Deus em Êxodo capítulo 12, versículo 18, dizia assim que eles não deveriam comer pão com fermento, e ainda repete algumas vezes: não comam pão com fermento, pão sem fermento, porque o fermento representava o pecado naquele momento. Você vê lá depois o apóstolo Paulo falando a respeito que um pouco de fermento pode levedar toda uma massa. Um pouco de pecado pode transformar aquela massa. Um pouco de fermento pode causar um problema enorme. Um pouco de pecado diz: não coma pão com fermento. Mas tem uma coisa muito interessante nesse capítulo 12, que além de não comer o pão com fermento, ele fala assim: observe na tua casa para que não tenha lá um mínimo de fermento. Quando esse povo passa pela libertação da morte, o anjo passou, matou os primogênitos, mas não entrou na casa do cristão, não entrou na casa do servo de Deus, do povo de Deus. O cristão iria surgir mais tarde, esse termo, né? Mas não entrou na casa do servo de Deus. Por quê? Ele falou: você observa para que não tenha nem um pouco de fermento na tua casa. Já não era mais no pão, não era só naquilo que ele se alimentava, mas era na casa. É tempo de olharmos para nossa casa, sem sairmos para fora, observando: existe um pouco de pecado em nossas casas? Porque o pecado, pouco ou muito, ele faz separação entre Deus e o homem. E a pessoa, o homem, a mulher começa a dizer assim: eu não recebi, Deus não cuida de mim, eu acho que Deus não é Deus que não se preocupa, Ele quer te abençoar. Mas eles não têm nenhum pouco de fermento. Fermento significa o pecado na sua casa. Se estão reunidos, comece a observar o que Deus deseja que vocês, que nós mudemos, para tirar da nossa família o pecado. O pecado é desobediência a Deus. O sangue do Cordeiro foi passado no batente da porta. Ele falou: vocês vão imolar esse cordeiro, pega lá, passa no batente da porta, passa. E quando eles fizeram isso, entra para dentro e não sai. Nunca houve um choro tão grande em Israel. Todas as famílias perderam seus primogênitos, mas não interessava o que estava acontecendo lá fora. Não saia de casa, passa o sangue de Jesus, conversa com a tua família, come deste Cordeiro, quer dizer, tenha em você Jesus Cristo. Veja que não tem nenhum tipo de fermento de algum pecado. Estejam prontos para sair, porque Deus vai dar a libertação. Esteja pronto para sair para fora, porque quando o Senhor fizer a obra completa, e quando você estiver na vontade de Deus, vai chegar o momento de você servir a Deus fisicamente. Ir na igreja, conviver com os irmãos, receber oração, imposição de mãos, mas enquanto isso é tempo de você ter um momento a sós
com Jesus. Eles tiveram que valorizar a salvação. O sangue do cordeiro que era passado no umbral, no batente da porta, comeram. Tinha lá, o anjo sabia, aqui eu não posso entrar, porque essa casa está destinada à bênção. Era isso que significava. Estava protegido pelo sangue. Você é protegido pelo sangue de Jesus quando você entrega a tua vida a Ele, quando você limpa dos pecados. Esse foi o momento de Páscoa, mas tem um detalhe. Eles comeram o cordeiro com pão sem fermento, sem pecado. Eles participaram do corpo de Cristo sem pecado. Semelhança com a Santa Ceia, comer e beber, participar do corpo e do sangue, discernindo o que significa, estando livre do pecado. Mas eles comeram com ervas amargas. Uma comida tão boa. Comer um cordeiro assado, mas tiveram que comer com ervas amargas, porque apesar do sabor bom de tudo aquilo, eles não podiam se esquecer, porque a simbologia da erva amarga era: lembre-se do tempo de escravidão e sofrimento no Egito. Então Deus quer que você se lembre, sim. Deus quer que você se lembre de onde você saiu quando Ele te libertou. Quem era você e para onde você estava caminhando quando Ele te entrou no seu coração. Deus quer que os momentos de ervas amargas sirvam para você valorizar. Está amargo ficar em casa? Dê valor à tua igreja. Está amargo ficar em casa? Dê valor ao teu trabalho quando você sai para trabalhar. Está amargo ficar em casa? Dê valor àquilo que Deus te deu. Para de reclamar e comece a glorificar, que você vai colher o fruto da bênção na tua vida. Deus está te fazendo valorizar a situação. Ervas amargas, lembrar-se de onde saiu. Eu não vou nem entrar no assunto da segunda Páscoa. Você conhece Jesus e sabe que Ele morreu e ressuscitou, mas era importante você conhecer o contexto, tudo que aconteceu para eles poderem sair da escravidão e caminhar para a terra prometida. Aconteceu após um momento de reflexão, em família, em casa, participando do corpo do Cordeiro, que representa Jesus, livre de fermento, que significa livre do pecado. E aí sim, Faraó foi obrigado a abrir mão e eles foram completamente livres. Que assim seja na sua casa, na tua vida. Reflete. Por isso, feliz Páscoa. Feliz é aquele que compreende o contexto da Páscoa. E o contexto da Páscoa não é o chocolate. O contexto da Páscoa é que você ressuscitou através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.